Para fechar, duas informações eu vou trazer sobre Joaquim Arboleda. Pablo Maia também existe uma expectativa bem legal para ele estar disponível para esse confronto contra o Botafogo, tá? Ele treinou já com o grupo, a expectativa é de agora na reapresentação ele treinar normalmente. São Paulo não vai ter folga até o confronto de sábado contra o Botafogo. Treina na quarta-feira, treina na quinta-feira, treina na sexta-feira e no sábado tem esse compromisso importante. E aí a expectativa do Pablo Maia trabalhar normalmente com o elenco, trabalhar com o grupo neste momento para começar a de fato a pelo menos ser relacionado para essa partida, tá? E aí, troca de Arboleda com o Joaquim, apuração diretamente aqui do estádio do Morumbi, não tem absolutamente nada nesse sentido. Do que a gente até soube de informações da alta cúpula, tá? A gente já tinha falado com essa mesma alta cúpula na live, a gente trouxe as aspas dela de que não, a aspa foi não, vírgula, não sei de onde você tirou isso. E aí aqui no estádio do Morumbi a gente conversou de novo sobre essa possibilidade e não tem nada nesse sentido. O Arboleda segue fora, o Arboleda segue de fato não estando disponível para o São Paulo e o São Paulo continua querendo a sua negociação, mas não tem absolutamente nada neste momento de uma troca ou suposta troca entre Arboleda e Joaquim, pelo menos nesse quesito. E o São Paulo foi abandonado pela torcida. Sim, no empate 1-1 contra o Milionários, na noite dessa terça-feira, só 15.656 torcedores estiveram na Casa Tricolor. O pior público do São Paulo na temporada, superando os 16.984 torcedores que haviam ido para o jogo contra o São Bernardo no Paulistão. A renda dessa terça-feira de R$687 mil. E o abandono do torcedor tem tudo a ver com o atual momento do time. Nem a estreia de Dorival Júnior serviu como motivação. E pior, o São Paulo só empatou com o Milionários 1-1, fez um grande primeiro tempo, chegou a abrir 1-0 com o gol do Luciano, criou oportunidades para fazer 2-0 e não converteu. Com uma pichotada do Dória no segundo tempo, o Milionários empatou e o mesmo Dória ainda fez pênalti no adversário. Para a sorte do São Paulo, Milionários desperdiçou sua cobrança, senão a classificação do São Paulo para a próxima fase da Sul-Americana estaria muito ameaçada. O Tricolor se manteve na primeira colocação do grupo com 9 pontos, o Milionários tem 8 e o O'Higgins tem 7. Só que o O'Higgins pega o lanterna Boston River, que ainda não pontuou. O jogo acontece no Uruguai nessa quarta-feira. Se o O'Higgins vencer, vai a 10 e ultrapassa o São Paulo. Tricolor vai correr o risco de passar como segundo colocado do grupo, o que impediria que o São Paulo fosse direto para o mata-mata. Dessa maneira, o São Paulo teria de disputar contra um terceiro colocado da Libertadores da América uma repescagem. E ainda sobre o Dória, eu vou dizer um negócio para você. O Dória, ele torna a palavra medíocre um elogio. Porque chamar o Dória de jogador medíocre, você está massageando o ego dele. Para o Dória ser um jogador medíocre, ele tem que melhorar 100%. O Dória, ele tacou água no chope do Dorival. Ele sabotou a proposta do Dorival. Ele jogou uma prastada de vaca na estreia do Dorival. E mesmo assim, o Dorival deu aquela passada de pano para ele. Bom, eu acho que você não pode penalizar um atleta por um erro, você não pode jogar toda a responsabilidade daquilo que tem acontecido. Houve sim, aconteceu, mas o jogador ele tem naturalmente que buscar uma recuperação. Futebol é coletivo, você não ganha individualidade. Isso vai acontecer esporadicamente, mas jogar individual um erro é natural que de repente aconteça. Concordo com o Dorival até a página 2. Realmente, se você jogar toda a culpa desse resultado nas costas do Dória, você está passando um pano para um pessoal lá do ataque. E convenhamos, como esse povo desperdiça oportunidades, hein? Eles chutam a bola com o pé fofo. Caleri entrou na má fase de novo. Eu achei que era por causa do Roger Machado que congelou o meio-campo. Só que o Dorival apareceu, descongelou o meio-campo, conseguiu fazer os caras jogar. O Danielzinho jogou bem, o Bobadilha também. Ele recuperou aí o futebol do Lucas Ramon na lateral. O Lucas Ramon flutuou em campo. Já o do Enzo Dias não deu para recuperar porque eu não sei se ele já teve futebol, não é? E o Dorival é um treinador, não é Jesus para fazer milagre. E aí você vê os pontas que têm a oportunidade de chutar pro gol, os caras ficam rabiscando. É o Ferreirinha rabiscando de um lado, o Arthur rabiscando do outro. Quando tem que chutar, rabisca mais um pouco, dá aquele último passe, não chuta pro gol e perde a jogada. Isso irrita, meu amigo. Mas eu não posso ser injusto. O Ferreirinha e o Arthur não ficaram só rabiscando o jogo inteiro. Eles fizeram outra coisa. Tomaram um cartão amarelo besta.
E esse árbitro aí eu vou te contar, hein? Ele distribuiu 7 cartões amarelos na partida, 4 para o São Paulo. E eu estranhei porque os árbitros da Conmebol costumam deixar o jogo correr. Eles não são de ficar marcando faltinha besta. Esse daí, além de marcar falta, dava cartão amarelo. Né? Caía a temperatura, ele dava falta. Teve uma hora que eu deixei o controle cair, eu derrubei o controle e eu achei que eu fosse tomar um cartão amarelo. E tem uma outra coisa referente às presepadas do Dória, que quase fez o São Paulo perder a liderança do grupo para o próprio Milionários. Né? Tem uma outra coisa que aconteceu que eu preciso falar sobre isso muito sério. Começo com aquela boa e velha frase: eu avisei. Já faz um tempo que eu tô falando que esse afastamento do Arboleda ia custar muito caro para o São Paulo. E já tomamos outro prejuízo. O São Paulo tem poucos zagueiros à disposição. E os que tem já não são lá tudo isso. Alan Franco e Sabino são os melhores, mas quase nunca jogam juntos porque eles revezam no departamento médico. Eles vão lá fazer companhia para o Rafael Tolói, o aposentado que vive na enfermaria. Só que o Rafael Tolói é um caso diferente. Ele fora é reforço para o São Paulo. E aí sobra o Dória, que é a âncora do time. É o ralo energético da zaga. Tiveram que subir o garoto Osório da base e certa vez colocaram ele para jogar junto com o Dória. Isso aí vai queimar o garoto. Te pergunto, tem condições de você ter um zagueiro do patamar do Arboleda circulando pelas dependências do centro de treinamento e não podendo jogar? Cara lá parado, ganhando quase R$1 milhão de salário. Não treina forte, não viaja com o time, não joga, não aguenta a pressão que é vestir a camisa do São Paulo. As pedradas vão todas para os demais jogadores. Você acha que isso é bom? Isso aí até contamina o plantel. Porque enquanto o cara tá lá voando, sem responsabilidade, os demais estão lá, ó, suando a camisa. E se bobear, até recebe em dia e os outros não. Reforço o que eu falei nos outros vídeos. O Arboleda tá até gostando dessa história aí. E aí você me fala, Renato, mas o Arboleda, ele pisou no São Paulo, ele deu um tapa na cara do torcedor e você quer que ele ainda volte a jogar? Ele tá recebendo salário, ele ainda é funcionário do São Paulo. Só que a diferença é que ele não tá tendo responsabilidade. Ele tá no resort. É esse o prêmio que tem que dar para o cara que pisa no São Paulo? Não estou defendendo, viu? Na minha opinião, o Arboleda não era mais para estar vestindo a camisa do São Paulo. Mas não é para estar no São Paulo ganhando dinheiro sem fazer nada. Quem é o homem marinado de testosterona, integrante da diretoria do São Paulo, que vai demitir o Arboleda? Se demitir o Arboleda, eu concordo que vamos ter prejuízo. Mas estar com ele sem jogar e pagando salário alto também é prejuízo. E prejuízo moral também, hein? Que é muito pior. Mas será que levaram para o coração aquela ameaça de leve que o Arboleda fez no começo de abril? Será que, de repente, o Arboleda ia jogar alguma coisa no ventilador que a gente não sabe? Enfim, é só um questionamento, né? É só uma pergunta e eu acho que ainda podemos questionar. Não sei. Bom, agora eu vou te mostrar o que 2 elementos falaram sobre o Arboleda. E são 2 integrantes do São Paulo. Um é o Dorival e o outro você vai... Não aconteceu, não pedi. Aí é uma situação que a diretoria do São Paulo teve total autonomia para uma decisão. Foi tomada, eu respeito qualquer decisão tomada, independente de entender que é um grande jogador, que foi muito importante num outro momento, mas que acabou cometendo um deslize muito grande e, naturalmente, a disciplina tem que estar sempre à frente de toda e qualquer situação dentro de um clube de futebol. Ele é um cara, para nós, muito importante. O que aconteceu e já passou para nós. Então, agora só depende da diretoria, vamos ver o que vão fazer e vamos ver agora no meio da Copa, ver o que eles fazem para ajudar a gente e é isso. E você, prefere o Arboleda, com todos os problemas dele, ou continuar com Dória fazendo aquilo que ele está fazendo em campo? Pode ser sincero, abra o teu coração aqui no espaço dos comentários. Se o O'Higgins vencer, ele pula para a liderança. E aí o São Paulo não dependerá mais dele para se classificar. Se o não ganhar, o São Paulo precisará apenas de uma vitória sobre o Boston River em casa na semana que vem. Como o São Paulo não ganha de ninguém, até do Boston River pode ser um adversário perigoso. Aí é exagero. Independiente Petroleiro contra o Botafogo, Grêmio e Palestino e River Plate contra o Red Bull Bragantino. Esses jogos de hoje da Sul-Americana. Então tá aí, passando a régua nos resultados. Bom, São Paulo sofreu, escapou de tomar virada e de ser eliminado ontem. Essa é a verdade, na reestreia do Dorival Júnior. Saiu na frente com o gol do Luciano, com uma imensa colaboração do goleiro, foi um frango, na verdade, que o goleiro tomou. 9 minutos, aí falou, agora vai. Agora vamos lá, tal, vai jogar bem. Só que aí o time foi
perdendo força, perdeu bastante gols, na verdade, alguns gols no Luciano teve 3 chances, primeiro né? tempo. O Luciano, talvez um dos melhores em campo, jogando de novo, numa posição mais recuada agora, para poder encaixar os pontinhas que o Roger Machado amava e que o Dorival usou ontem. Ferreirinha de um lado, um desastre, Arthur do outro, bastante mal também, e o Caleri é péssimo. Mas aí o jogo foi ficando meio esquisito, tá? No segundo tempo o Milionário já foi melhor, tá? 36, uma falha bizarra do Dória, gol do Milionários, que depois poderia ter virado graças a um pênalti feito pelo Dória também, e que o jogador jogou na lua, e aí empatou. Com isso, o São Paulo ainda tem alguma chance, quer dizer, tem uma boa chance de se classificar. Se ele vencer, ele vai no mínimo para a repescagem, se ele vencer esse último jogo. Playoff. O ruim do playoff é a questão que a gente sabe, o calendário já não é bom. Você arranja mais 2 datas para ter que jogar e vai pegar um terceiro de Libertadores, que eventualmente pode ser algum time forte, né? Nesse grupo do Cruzeiro, por exemplo, o terceiro que sair aí vai ser um time dificílimo para enfrentar. Então é uma questão, mas a gente não tinha que esperar também grandes mudanças do Dorival, sendo que ele acabou de chegar, né? Então eu não imaginava que fosse mudar realmente da água para o vinho e de novo que não é só o treinador que pode errar, então que a gente vai ter que esperar e tem que o São Paulo identificar, verdade, que tem seus limites financeiros, suas questões dentro do seu elenco, escalar um time, e é o que a gente viu mais ou menos ontem. E além da questão do pênalti, Tirone, que o jogador do Milionários desperdiçou, o jogo foi encerrado num contra-ataque ali que eu não sei o que ia acontecer depois daquele contra-ataque também, né? Boa chance de acontecer, ia ser gol. Então, mas eu ainda acho que o São Paulo vai passar, eu acho que a missão do Dorival agora é minimizar os danos até a parada da Copa, e aí na parada da Copa ele tenta ajeitar o time para a sequência. De novo, repito, né? Eu não teria mandado nem o Crespo embora, também acho que o Roger foi uma questão muito mais de ambiente, agora o Dorival a gente vai ter que esperar mais um tempo. Quem sofre com todas essas mudanças consecutivas é o São Paulo. Muito bem, Casão. Um dos personagens da derrota do São Paulo, e tem uma tela, vou mostrar antes isso, uma tela que o São Paulo está há 7 jogos sem vencer um mísero jogo. Olha a sequência aí. Ontem empatou com o Milionários, antes tinha empatado com o Bahia, empatou com o O'Higgins, perdeu do Corinthians, perdeu do Juventude, perdeu do Fluminense e ontem empatou de novo com o Milionários. São 7 jogos sem vencer nessa fase do São Paulo. Ontem um personagem muito importante do jogo foi o Dória, o zagueiro Dória, que falhou nos 2 gols, né? Falhou terrivelmente no primeiro gol, deu uma bicuda para cima na bola, o atacante pegou a bola e fez o gol, e depois fez um pênalti. E aí o pênalti foi desperdiçado, então ele teve uma atuação bastante Dória. E aí, surpreendentemente, o Dorival falou sobre ele e falou a escolha do Dorival, a escalação do Dória, que já havia falhado muito no jogo contra o Fluminense. Todo mundo já está adentrado ao gramado Mauro César Pereira para dar o seu pitaco sobre esse time muito emocionante do São Paulo, para dizer, só que não, Mauro, ontem foi duríssimo, hein? E com o Dorival na jogada já. O Dorival também não vai operar nenhum milagre, né? Eu acho que assim, o São Paulo ele vive às vezes uma fantasia, né? E aquelas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o time venceu o Flamengo na estreia, aí chegou a liderar, elas causaram assim, uma situação de uma expectativa um pouco exagerada em relação àquilo que o elenco pode apresentar, e acho que também em relação ao próprio Hernan Crespo, independentemente da injustiça da demissão, da maneira como aconteceu, dificilmente ele também iria manter o pique da remada, né, com times lá na ponta do campeonato, era muito improvável isso. E os problemas acontecem com todo mundo, né? Jogador machucado, jogador lesionado, tal, o elenco é curto, o orçamento é pequeno, mas enfim, como o clube tem vários problemas fora de campo, presidente afastado, presidente interino, né? Dá para chamar assim, o atual, um cenário político muito nebuloso, digamos assim, então isso tudo vai desembocar no campo. Eu acho que o pior de tudo é que não existe perspectiva de mudança. Qual a perspectiva de mudança? A gente vai ficar falando isso aqui do São Paulo ano que vem de novo, quer ver? Isso é igual, vai ter diferença? Por que vai mudar? O que pode acontecer no São Paulo é mudar para melhor. Não agora, a coisa vai. Porque o processo de regeneração de um clube que tem as suas entranhas assim, até apodrecidas em alguns aspectos, né? Acho que dá para falar assim, né?
ele não é imediato, ele não leva um mês, ele leva tempo. Tal. E nesse trabalho nem começou. É idêntico ao caso do Corinthians. O Corinthians com o agravante tem uma dívida maior. Né? Então, acho que a gente fala isso aqui do São Paulo há muito tempo, vai continuar falando. Vai continuar falando. Aí vai ter um brilhareco ali, né? Ganha um clássico e tal, ganha de um time importante. Aí cria. Aí vamos brigar pela Libertadores. Aí às vezes chega, na Libertadores não vai até a final, fica pelo caminho, é o normal. Aí no outro ano não vai para a Sul-Americana, torce o nariz, mas também não quer perder, mas aí decepciona. E assim a vida segue. A vida segue. Isso não é o caso do São Paulo, não. O São Paulo e outros clubes vivem essa situação. E os que tiveram assim, uma cura momentânea, ela foi paliativa e depois ficou mais doentes ainda, caso do Botafogo e do Atlético. Turbinados pelo dinheiro externo que chega, de benfeitores, donos de SAF, esse tipo de coisa, consegue um ano de êxito absoluto ali, muito sucesso, alegria, títulos, mas logo depois, sabe, como se tivesse um paciente doente, você dá lá um remédio que faz o cara levantar da cama rapidamente. Opa, o cara fica lá bombadão, mas daqui a pouco ele cai de novo. Aí cai pior ainda, tem a chamada recaída, né? O cara volta pior ainda. É o caso do Botafogo e Atlético. Então, o único remédio que você encontra para isso é um trabalho de longo prazo, de recuperação financeira, de reestruturação administrativa, todas as coisas chatas que a gente tem que ficar falando aqui, que eu sei que é chato, o torcedor não curte esse tipo de resenha, mas é a realidade, gente. Tudo vai desembocar aí. O caso do Marcos Antônio, que você estava falando, ele é um bom jogador, mas vê a importância que ele ganhou. O Marcos Antônio seria titular absoluto do Flamengo ou no Palmeiras? Não seria. Ele brigaria por posição, ele é um bom jogador. Jogaria muitas partidas, de repente estabelecer, fulano ou ciclano e tal. Mas ele não é um cara que chegaria nos dois elencos mais importantes do país. Esse aqui chega e joga, não dá a camisa para ele. Se ele não joga, o time perde, não ia ter isso. Mas no São Paulo, a importância dele é maior. Ele parece, veja bem, não estou aqui dizendo que ele não é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Mas ele parece melhor do que ele é. Justamente pelo fato de você estar num cenário, num deserto, mas com poucas companhias, assim. E a realidade do São Paulo é essa. Ele é até um achado pelo que ele custou e pelo que ele pode valer numa eventual venda. E quando se fala de venda, que o torcedor não vai gostar se vender, pode ser uma necessidade. Vender o melhor jogador pode ser uma necessidade. Você pode ter que vender para... Como o Corinthians com o Yuri Alberto, se aparecer uma proposta, já sinalizou, quer ir embora. De repente surge uma proposta. Você vê meio que obrigado a vender, porque você está com a corda no pescoço. E assim, fica nesse círculo vicioso. Perfeito. O futebol paulista, na verdade, Palmeiras à parte, que aí é um oásis no futebol paulista, ele lembra muito o que era o futebol carioca nos anos 2000. Em todos os aspectos. Os times completamente quebrados, endividados. Uma rotatividade de treinadores. Uma hora o cara está aqui, outra hora está aqui. Então o Dorival é meio que o Joel Santana dos anos 2000. E não é nenhum demérito, não. O Joel Santana foi um técnico muito importante. E era campeão também. Era campeão pra caramba. Assim, de rodar, você está falando. Então, agora ele estava no Corinthians ontem, agora ele vai pro São Paulo, daqui a pouco ele está no Santos. É um pouco isso. O futebol paulista hoje, Palmeiras à parte, é muito parecido com o que foi o futebol carioca nos anos 2000 ali, que era mais ou menos isso. Time quebrado, não tinha jogador, aí não perdia um jogador, o time não andava mais, os jogadores ficavam pareciam melhores do que eles eram. Esse é o cenário do futebol paulista nesse momento. Muito bem, hein? Então tá aí, vamos só colocar como é que tá a situação. Negócio seguinte, Perrone, a gente até durante a nossa transmissão lá fez uma enquete e a maioria gostaria da reintegração do Arboleda, né? Com todo respeito à opinião de todo mundo, cada um tem a sua, mas eu acho um absurdo. Por mais que você fale, mas porra, a gente não tem zagueiro, tá tendo que jogar com o Dória, tá tendo que jogar com o Tolói, isso é uma outra questão. Eu acho que o São Paulo tem obrigação de tentar, principalmente agora no meio do ano, monitorar o mercado para trazer uma reposição pro Arboleda. Mas, na minha opinião, Perrone, readmitir o Arboleda nesse elenco é falta de vergonha na cara, né? Eu acho que o que ele fez aí com a camisa do São Paulo, né, depois de ter feito toda essa pataquada de não ter se reapresentado, falar que realmente quer ir embora do clube, então ele que vai um pouquinho do inferno. Né? Tem muito torcedor que tá precisando tomar aquela dosinha de cornicil, sabe? Sim. Pelo amor de Deus, todo respeito aí, malandro, mas você tem que pensar na instituição. Um cara desse retornar pro time, mas ele é um dos melhores zagueiros. Melhor onde? Eu tinha perdido a titularidade com o Crespo, já não tava jogando mais merda nenhuma. Então ele que vai um pouquinho do inferno, como eu já disse, e pra mim eu acho que o São Paulo tem sim que pensar numa reposição. Inclusive, se não der pra contratar ninguém nesse momento, eu acho que depois da renovação do Isaac, não faz sentido. Pra mim, o Osório tá jogando de fralda, tá? O moleque amanhã ou depois ele pode ter realmente um bom desempenho, tudo bem agora a questão do nervosismo, da ansiedade, o moleque tá começando agora a jogar na equipe de cima, mas pra mim, o Isaac era um cara muito mais pronto do que o Osório e só não subiu no lugar dele por conta daquele embrolho na renovação. Mas agora renovou. Tá o contrato renovado? Beleza. Já viu que o Dória não tem condição, já viu que o Tolói também é jogador de atividade? Por que não dá uma oportunidade pro Isaac? Né? Na minha opinião, eu acho que o Osório ainda não tá pronto. Vamos testar o Isaac. Então,
tendo esse recorte até a Copa do Mundo, de repente sobe o garoto, vamos ver, vamos dar uma chance. Se o moleque tiver o mesmo desempenho que ele teve na base, aliás, o Gresso, que é especialista, pode até falar melhor em termos de competência de um e de outro. Mas pra mim, o Isaac hoje ele estaria mais pronto para assumir no time titular do que o Osório. Grécio, e aí, o Arboleda? Você é a favor da permanência do Arboleda lá no treinamento isolado ou da reintegração como o Dorival supostamente pediu, né? Porque a gente não sabe. O Dorival não falou nada. Estavam falando de conversa entre o Dorival. Aliás, gente, assim, desconfiem de gente que fala com muitos detalhes sobre negociação de Rafinha e Rui Costa com o Dorival, porque só estavam os três lá. Então, das três, uma. Ou o cara é muito amigo do Dorival, o Dorival fala, e o Dorival não fala, tá? O Dorival não fala abertamente pra qualquer um, né? Ou o cara conhece o Rui Costa, ou o cara conhece Rafinha. Não tem mais jeito do cara dar com detalhes coisas. Por exemplo, que o Dorival estava disposto a reintegrar o... Eu desconfio bastante, mas você, Grécio, quero saber a sua opinião. Cara, até nessa questão do Dorival, o Dorival ele vai pensar nele. Logicamente, o Arboleda, em comparação a Dória e Rafael Tolói, o Arboleda é mais jogador, realmente. Só que o São Paulo não tem que pensar na cabeça do Dorival, o São Paulo tem que pensar no clube, né? A diretoria tem que pensar no clube como um todo, no respeito ao clube, né? No respeito à instituição que o Arboleda não teve. Foi uma vergonha que o Arboleda fez com o São Paulo. E o São Paulo deveria, desde lá de trás, a gente passou quase 10 anos com o Arboleda fazendo isso. Não é coisa nova, não foi uma, duas, três. Cara, foi umas 10 ou mais vezes que o Arboleda fez merda no São Paulo. Essa é a realidade. O Arboleda, tecnicamente, é um bom jogador? É um bom jogador. É um jogador alto, um jogador com velocidade. Mas eu acho que até mesmo as características são muito parecidas com a do Isaac. O Isaac poderia realmente ser preparado. Eu não tô falando que o Isaac no Sub-20 tá jogando muita bola, até porque o Sub-20 tá com muitas dificuldades nessas últimas partidas. Mas assim, por questão de característica, é um jogador muito parecido com o Arboleda. E o São Paulo poderia prepará-lo. E o São Paulo também tem que ir no mercado. Não tem que viver dependendo de Arboleda, que também, se você for olhar o aspecto geral, cara, se o Arboleda fosse um craque alguma coisa, não estaria no São Paulo, né? Essa é a realidade. Então tem jogadores lá fora bem melhores que o Arboleda realmente, né? E o São Paulo não tem que ficar à mercê de jogadorzinho, com todo respeito ao Arboleda, jogadorzinho, né? Igual a ele. Cara, tem que respeitar a instituição. O Dorival, logicamente, vai pensar nele, mas o São Paulo tem que pensar na instituição como todo e não tem que colocar o Arboleda de volta. E outra, pensando em contratações, o Arboleda vai ser um jogador importante pro São Paulo no meio do ano, pra a gente trocar jogadores para um meio campo que a gente precisa, para um zagueiro, se for ter reposição para um jogador mais jovem, por que não? A gente não contrata um jogador para mais anos. O Arboleda já tem 33, 34 anos, é um jogador que daqui a pouco vai pro final da carreira, porque o São Paulo não reformula a zaga, mas não pode pensar em Dória. Pô, o Dória já tava mal no México, pô, ninguém queria o Dória. O São Paulo sempre querendo um jogador que ninguém quer. Então o São Paulo tem que analisar junto com o Rui Costa, né, a diretoria do São Paulo, e saber contratar jogadores também. Eu concordo com vocês, eu acho que a volta do Arboleda para o elenco seria uma facada no coração do torcedor e da instituição, tá? Não só do torcedor, da instituição. Que instituição que faria isso, né? Depois do cara, pela 90ª vez fazer cagada. E segundo, eu concordo com o Isaac voltando aí. Pelo menos o Isaac não ia tocar a bola de um lado olhando pro outro. Isso eu tenho certeza. Se ele vai errar, mas o torcedor é mais compreensivo com o jogador da base que vai errar. Agora, com o jogador que já é ruim, joga com o pé trocado e ainda quer dar uma de Ronaldinho Gaúcho. Acabou a novela. Depois de muitas especulações, o novo diretor de marketing do São Paulo está definido, segundo adiantou André Couri. André Marques é ex-criativo responsável pela expressão da marca TikTok no marketing na América Latina. Com mais de 18 anos de experiência, já liderou criativamente outras marcas e também grandes agências no Brasil, tendo em seu currículo mais de 100 premiações nacionais e internacionais, incluindo os recentes leões conquistados em Cannes para o case Rosalía TikTok, o primeiro leão de ouro da história do TikTok no mundo. E aí, torcedor, você acha que o São Paulo deve reintegrar Arboleda, já que não tem como contratar um zagueiro melhor, ou mesmo assim deve ir ao mercado em busca de um novo xerifão na zaga? Deixe a sua opinião nos comentários.